Prezados conselheiros, então retomamos os julgamentos aqui do dia 17/6, iniciando agora os processos pautados para as 14 horas, para a sessão das 14 horas. Então, damos início ao julgamento. Iniciamos pelo item número 111, o recorrente é LB Publicidades Limitada, e o relator é o conselheiro Lucas, a quem passo a palavra. Bem, pessoal, aqui é um caso de exclusão do Simples, tá? Ele foi excluído, no ato declaratório a motivação foi exercício de operações relativas à propaganda e publicidade, que seria uma atividade vedada na inclusão do Simples. O contribuinte apresentou manifestação alegando que o fato de constar no seu contrato social a prática dessa atividade não seria suficiente para excluir o do Simples, que seria necessário objetivamente que ele prestasse esse serviço. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, demonstrando que ele tinha cadastro CNPJ com agenciamento e locação de espaços publicitários também, e outras questões mais, inclusive prova documental. A exclusão não se pautou unicamente pela previsão do contrato social, mas sim existem elementos de que ele, de fato, praticava aquelas atividades, inclusive notas fiscais emitidas por ele das atividades que são impeditivas. Ele traz a questão de que a lei 9317 de 96, a lei complementar 123 de 2006, revogou a lei 9317, que diminuiria o leque de atividades impeditivas, e que a lei complementar posterior, que teria diminuído o leque, ele estaria possível de se permanecer no Simples, porque essa atividade não seria mais incompatível com o sistema de tributação. Partindo para o voto, eu conheço do recurso, por ter prestivo e os demais requisitos de admissibilidade, eu entendo que não merece guarida a pretensão do contribuinte. Pelo seguinte, no ponto que o recorrente alega que, devido ao fato de ter obtido... outro ponto também que merece ser esclarecido é que ele teve uma primeira ADE, um ato de exclusão, e esse ato foi revisto e ele se permaneceu no Simples anteriormente. Depois teve outra ADE e ele foi excluído. Ele fala que, havendo uma primeira ADE que foi revista e ele se manteve, ele entende que ele estaria seguro e que posteriormente não poderia ter uma nova ADE para excluí-lo. São fatos distintos, não é o mesmo fato da primeira ADE que traz a justificativa da segunda ADE. Então, eu, de plano, já não aceito essa argumentação, porque uma ADE revista, uma exclusão que foi revista por determinada circunstância, não traz para ele uma imutabilidade dessa decisão futura. Eu entendo que pode vir a ter uma outra ADE por outra questão e ele vir a ser excluído. Então, esse é um ponto que ele traz no seu recurso, e aqui eu estou no voto quanto a este fato. Não é que houve uma mudança de decisão que ele manteve no Simples em relação à ADE anterior, mas com base em novos fatos e novas provas, o entendimento foi de forma diversa, pela sua exclusão em razão da prática de atividade expressamente vedada na lei. Não há que se falar, pois, em afrontar o princípio da segurança jurídica. Seguindo, vale ressaltar que não se trata de uma mera existência no contrato social de atividade vedada, mas de conjunto probatório, em especial nota fiscal emitida pelo recorrente, e que demonstra a prática de representação comercial, inclusive, de um jornal local, onde ele atuou como intermediário para assinatura anual. São algumas atividades, tá? Agência, corretagem, representação comercial, e nessa, por exemplo, tem a comprovação fática através dessa nota fiscal emitida por ele. Nesse contexto, afasta a aplicação da súmula CAF 134 em razão da existência de conjunto probatório suficiente a demonstrar a prática da atividade vedada, não se tratando de uma mera existência de atividade vedada no contrato social da empresa. Quanto à retroatividade da lei complementar, para que seja utilizada em seu benefício, em razão de ter revogado expressamente a lei 9317, que fundamentou a sua exclusão do Simples, da mesma forma entendo que não merece acolhida. Nesse ponto, eu me filio ao entendimento zerado pela ilustre conselheira Suzy Hoffmann, no acórdão que eu trago aqui, numeração final
219, que ela fala, com efeito, no caso, não se vislumbra hipótese cabível de retroatividade da lei complementar 123. Isso porque, também aqui, tanto quanto na hipótese discutida em um recurso repetitivo do STJ, não se caracteriza quaisquer dos casos previstos na retroatividade conforme estabelece o artigo 106 do CTN. E mais no final e esse entendimento dela, inclusive, já foi editado uma súmula CARF de número 81, que é vinculante, que fala que é vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples. Então, por essas razões breves, mas eu espero que tenha me feito entender aos colegas, eu voto por conhecer do recurso, mas no mérito negar provimento. Eu entendo que ele não, de fato, tem a justificativa, tem a comprovação da prática da atividade vedada e a lei não retroagiria com base na súmula CARF vinculante. Perfeito, conselheiro Lucas. Está aberto, está muito claro o seu voto. Senhores, dúvidas, debates? Não, só queria ressaltar exatamente a clareza do voto de Lucas, que a exclusão não foi unicamente com base em existência de atividade vedada em contrato social, e parece que a fiscalização coletou novas provas, inclusive, né, tem esse conjunto fático aí, que o próprio contribuinte, ele emitiu nota fiscal de prestação de serviços vedados. Então, está comprovada a natureza do serviço vedado e a súmula, é claro também que não pode retroagir benefício futuro. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Eu acompanho o relator, presidente, só fazendo uma observação, duas, né? A primeira é o elogio ao voto do conselheiro Lucas. A segunda é para dizer que na vigência do Simples Federal, o fato de constar uma atividade impeditiva no contrato social não implicava exclusão, era preciso que ele efetivamente exercesse. Com a legislação atual, a do Simples Nacional, basta que conste do contrato social a atividade vedada para que ele não possa ingressar no Simples. E quanto à impossibilidade de retroação, é tranquilo, já existe súmula. Então, acompanhe o relator. Certo. Acompanho o relator também. Vanelas, conselheiro Ricardo. Acompanha, né? Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanha o relator. Conselheira Bianca. Acompanha também o relator. Conselheiro Fernando também acompanha o relator. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 111, julgado. Agora o conselheiro Rogério começa a maratona dele, os processos em pauta aí, que ele tem vários, né? Então, o item 112, o recorrente é Ribal, locadora de veículos, relatoria do conselheiro Rogério, a quem passo a palavra. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, presidente, demais colegas. Eu inicio aqui meus processos, vou ao resumo. Só peço um minuto, estou abrindo aqui. Primeiro processo, então, da pauta é da Ribal. Item 112. Um minuto. É que são vários processos, eu preciso encontrar exatamente aqui o da Ribal. Na pasta T você colocou numerado lá, se adiantar. Eu coloquei lá, é que eu tô com uma planilha suporte no Excel, em que eu fiz o resumo, para eu poder
explicar aos senhores, né? Então, trata-se de um caso de exclusão do Simples em relação a uma atividade vedada, tá? Relatório. A empresa foi desenquadrada do Simples, pois a fiscalização considerou que o serviço prestado pela empresa é de transporte de passageiros, tá? Que é a atividade vedada. Alega a recorrente que o tipo de serviço prestado é de transporte de pessoas com fornecimento de veículo e motorista, né? Então, a atividade de transporte de passageiros seria vedada, mas no recurso o recorrente alega, né, sustenta, seria com fornecimento de veículo e motorista. Indo já para o meu voto, eu analisei aqui as razões, eu entendo que assiste razões o recorrente, então eu estou dando provimento ao recurso voluntário. Os documentos juntados foram contrato com ANAC e edital, que provam que o serviço prestado se assemelha a transporte de pessoas com fornecimento de veículo e motorista, já que o TJRS decidiu que o transporte de passageiros é de interesse público e decorre de concessão do Estado. Ademais, a fiscalização desse tipo de serviço é responsabilidade do Estado. No caso em questão, trata-se de um contrato privado e a fiscalização é feita pela contratante, tá? Então, eu entendi que nesse caso específico, no caso concreto, o serviço prestado não é vedado pela Lei Complementar 123, de 2006. Então, por essas razões, eu olhei, inclusive, notas fiscais, mais de 800, numa relação, fiz uma amostragem, e eu vi que, de fato, nesse caso, há o fornecimento de veículo e motorista, então não é meramente o transporte de passageiros, então eu estou dando provimento ao recurso voluntário. São essas as minhas ponderações, presidente. Certo, conselheiro Rogério. Debate, senhores. Assim, até para... Eu estou olhando aqui, estou olhando o seu voto, está muito bem feito também o voto, parabéns, Rogério. Até a experiência pessoal, né? Aqui na delegacia que eu sempre atuei aqui em Novo Hamburgo, há muito tempo tem contratos desse tipo, né? Que se contrata uma empresa, ela disponibiliza veículo, disponibiliza o motorista, que é muito diferente de um ônibus de linha, ou de que alguém pode pegar, inclusive se paga, independentemente de o cara sair ou não. Acho que depois deve ter um pagamento também por quilômetro rodado, alguma coisa assim, mas enfim, se o carro ficar parado, sem transportar ninguém, 2 meses, a administração pública tem um custo por essa disponibilização do veículo com o motorista. É diferente, eu acho, de a gente ter um transporte de passageiros, a gente tem uma van, pudesse sair pegando pessoas que quisessem embarcar, pagando, acho que é bem diferente. Mas abro o debate aí para os colegas. Quando eu escutei o início do relatório do Rogério, eu fiquei pensando, eu digo, poxa, ele não faz transporte de passageiro, aí ele diz que aluga carro com motorista, aí eu disse assim, poxa, parece até hilário, mas aí depois eu me lembrei, justamente quando ele explicou a situação, eu lembrei realmente disso, a superintendência aqui na Quarta, ele faz o mesmo tipo de contrato, porque a manutenção, a aquisição das viaturas, mais a manutenção de oficina, não era uma coisa rentável e dificultava, o carro quebrava, não tinha dinheiro para manutenção, o carro ficava parado, então eles resolveram fazer... né? Problema do seguro. Inclusive, teve um caso aqui, a semana retrasada, a delegacia de João Pessoa, agora tinha carro próprio, alagou o subsolo, parece que deu perda total em vários veículos da delegacia.
Enfim, mas é isso, é aluguel para principalmente órgão público, com motorista e tal, tem vários contratos assim. Eu fiquei pensando se de repente não seria transporte de passageiro, mas teria alguma atividade relacionada quando ele junta locação de carro com prestação de serviço, se porventura poderia ter alguma outra atividade que fosse vedada, mas aí seria alteração de critério jurídico, também não é nem cabível a gente analisar esse tipo de possibilidade. É isso. Senhores, alguma dúvida, algum debate? O Ricardo ali, a gente já vai identificando, ele está olhando, concentrado, pode ser que ele tenha alguma dúvida ainda. Acho que aqui na região, acho que todas as delegacias praticamente têm esse tipo de serviço mesmo. Só uma pergunta, a vedação, o que motivou a exclusão foi, no entender lá da autoridade fiscal, o exercício da atividade de transporte de passageiros, é isso? Exatamente. Tá certo. A atividade que ele exerce é uma prestação de serviço de transporte, mas não é de passageiro, então não se encaixa na moldura da lei. Exato. Quando há também o fornecimento, né, não é meramente o transporte de passageiros, há nesse caso, né, da Ribal, eu tenho o fornecimento, eu estou pegando o detalhe aqui. Se vocês quiserem, posso até fazer um esclarecimento. Por vezes, não há transporte nem de passageiro. Simplesmente precisa levar uma documentação, precisa levar algo para assinar, ou um equipamento, alguma coisa, se pede para o motorista, inclusive, pega esse computador. Não, tranquilo. É um serviço, na verdade, esse serviço que o contribuinte faz é um serviço de prestação, é uma prestação de serviço de transporte. É locação de veículo com motorista, que você vai usar, a unidade vai usar do jeito que quiser. Essa expressão locação de serviço com motorista, ela tudo bem, não vai interferir no resultado do julgamento, mas ela é discutível, né? Porque a locação de uma coisa implica você transferir a posse dessa coisa para o locatário. E no caso da chamada locação de veículo com motorista, a posse continua com a empresa através do seu preposto, que é o motorista. Isso aí é uma discussão do ISS, é uma discussão enorme. Mas, enfim, mas não interfere no nosso julgamento. Giovana quer falar? O fornecimento do motorista e do veículo é como se fosse um insumo, né? É como se fosse o fornecimento de material para uma obra de empreitada. Olha, eu digo o seguinte, que esse é um serviço de transporte, que, como o presidente diz, pode ser de pessoa, pode ser de algum objeto. Porque o objeto da contratação de serviço é essa, né? A empresa se dispõe a fazer o transporte de pessoas ou de coisas conforme a determinação do contratante. O que eu queria dizer, que essa sua observação, Roberto, de que a posse ficou na empresa, no caso que alugou, no caso da Receita Federal, ela fica de posse dos veículos. Os veículos, regra geral, eles ficam estacionados na garagem do prédio da Receita. O motorista vem de manhã para o prédio da Receita, ele não vai na empresa para pegar. Regra geral, inclusive, o abastecimento desses carros é também por conta da Receita, regra geral. Tá, só uma pergunta. Esse motorista é funcionário da Receita ou da empresa prestadora de serviço? O motorista é funcionário da empresa prestadora de serviço. Então, mas a posse do veículo fica na Receita Federal. Inclusive, um exemplo, vamos supor que o motorista atrasou, alguém quer sair. Ele pega o carro, liga e sai. Mas quem é que liga o carro? O motorista da Receita? Não, vamos supor, eu, auditora fiscal, vou fazer uma diligência. Aí eu chego lá, tá lá o carro e o motorista para estar lá 8 horas para me levar no local. Se o motorista não vier e eu tiver a carteira que eu quiser, eu posso pegar o carro e ir. Se for uma urgência, eu vou. Eu posso até dizer, eu não quero correr o risco de causar dano, não sei o que lá, mas a posse desse carro,
regra geral, ele fica para o órgão público que alugou. Eu entendo que isso é uma locação do veículo mais a prestação de serviço de motorista, e não está vinculado, não o motorista que traz o carro, senão o carro não ficaria estacionado no prédio do caso do órgão que alugou. Ok, mas essa discussão é uma discussão, digamos, paralela, que não vai interferir no julgamento. A gente pode continuar depois em outro momento. Mas só para, a título de curiosidade, não sei se a Giovana já chegou a ver, quem servidor público que quiser dirigir um veículo oficial, tem uma carteira, você não precisa ter só a sua carteira de motorista, é emitida uma carteira hoje é SANF, né, Secretaria de Administração lá, que é um perigo você ter essa carteira, porque se tem algum dia que precisa dirigir um carro e não tem ninguém, eles pedem para você. É um perigo, é melhor não ter essa carteira. Mas, temos dúvidas ou podemos seguir no julgamento? Podemos? Sim. Então, conselheiro Roberto. Com o relator. Perfeito. Conselheiro Dornelas. Está claro o caso e com o relator. Conselheiro Ricardo. Com o relator. Perfeito, Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Com o relator, presidente. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então 112 da pauta, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Rogério já pode dar sequência ao item 113 da pauta. Presidente, eu vou pedir para a gente ir para o 114. Ontem eu revisei um caso, eu queria tirar um detalhe depois desse 113 a gente faz na hora que você achar melhor, então, sem problema. Isso. Vamos para o 114. 114 TrackSul, né? TrackSul, containers plásticos. Fica com a palavra, conselheiro Rogério. Obrigado. Item 114, TrackSul, containers. Também, presidente, um caso de exclusão do Simples. Nós teremos agora na sequência 4 processos também de exclusão do Simples, todos da minha relatoria. Neste caso específico, trata-se de uma exclusão do Simples em razão da existência de débitos cuja exigibilidade não se encontrava suspensa. Como os colegas bem sabem, rotineiramente a autoridade fiscal ela checa se a companhia, se as empresas estão fazendo os recolhimentos do Simples devidamente, de todos os tributos, né? E quando se depara numa situação em que há débitos cuja exigibilidade não se encontre suspensa, é emitido aquele ato declaratório, o ADE, e a empresa ela tem um prazo para justificar ou efetuar o pagamento, daí está extintos créditos tributários, ou apresentar suas razões, né? Neste caso específico, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, visto que pelos documentos juntados não houve juntada de novas provas que comprovem a extinção ou suspensão dos débitos apontados. Então, o que caracteriza a exclusão do regime do Simples pelo artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123 de 2008. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Então, conselheiro Rogério, na verdade, o contribuinte não conseguiu comprovar que ele suspendeu a exigibilidade, é isso? É isso mesmo, presidente. Questão de prova. É questão de prova. Nós teremos na sequência os casos de Ellen Francis, é um pouquinho diferente, depois Eliseu, depois YWZ. Eu já posso, inclusive, adiantar aos colegas que eu estou nos casos semelhantes, tá? Casos semelhantes. YWZ e Eliseu são casos muito semelhantes, todos relacionados à matéria de prova. Em todos eles eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Muitas vezes o contribuinte traz argumentos de direito, por exemplo, dizendo que o débito é ínfimo e que isso não promove atividade empresarial pela Constituição Federal.
Então, são argumentos só jurídicos, mais retóricos, né? E muitas vezes o contribuinte ele busca retardar aqui a decisão definitiva. Inclusive, ele coloca que pelo artigo 151 do CTN, o recurso voluntário suspende a exigibilidade e a exigência só poderia ser devida depois do fim do curso do processo administrativo. Então, casos de Eliseu, YWZ e Trexsul são semelhantes, tratam-se da não suspensão de débitos que não se encontravam suspensos e o contribuinte não fez a prova, mesmo em sede de recurso voluntário, da suspensão. Então, se os senhores quiserem abrir, o 114, então estamos julgando 114, que é o Trexsul. É bom abrir processo mesmo, peraí. O 116, que é Eliseu Neves Ribeiro, e o 117, que é XWZ, né? XWZ. Isso. Comércio de roupas, esses três, por isso que se faz a pauta temática, justamente às vezes para a gente ter esse ganho de produtividade, né? São 3 processos, o conselheiro Rogério que são matérias idênticas, os 3 contribuintes teriam débitos que não estariam com a exigibilidade suspensa, o contribuinte não conseguiu fazer essa prova até o recurso voluntário, e foram alguns argumentos retóricos, que o débito seria de valor irrelevante, algo desse tipo, não há nenhum documento que comprove a suspensão da exigibilidade, ele está negando o cumprimento. Rogério, uma pergunta. Esses débitos foram pagos? Esses débitos, um caso, eu fiquei me chamou muito a atenção, um dos casos, me chamou muita atenção porque o contribuinte efetuou o recolhimento, mas faltou muito juro. Por quê? Porque o débito já se encontrava inscrito em dívida, então foi feita a imputação proporcional do pagamento, e aí, consequentemente, faltou o recolhimento, tá? Ele teve a intenção de recolher, mas aí faltou encargos, então o recolhimento foi insuficiente. Tá, nos demais, não. Nos demais foram argumentos retóricos, argumentos no sentido de que o débito são ínfimos, isso não incentiva a atividade empresarial pela Constituição Federal, e mais firmados, não trazendo nenhuma prova nova no bojo do recurso voluntário, eles praticamente reiteraram os argumentos das impugnações, né? E então não houve uma prova concreta da suspensão da exigibilidade. Tá bom. Porque acho que o Roberto está perguntando, porque há um prazo, acho que são 30 dias, alguma coisa assim, que quando se aponta o débito, o contribuinte teria 30 dias para regularizar. Exato, ele tem 30 dias para regularizar, seja com pagamento, seja com alguma outra causa de suspensão. Perfeito. Mas esse é o Eliseu e o 114, que é Trexsul, 116, Eliseu Neves Ribeiro, e 117, XWZ, Comércio de Roupas. Exatamente. São todos semelhantes, e todos em relação à não suspensão da exigibilidade dos débitos no período de 30 dias da edição do ADE. Certo. Então, eu analisei esses casos, estou julgando improcedente, não dando provimento ou julgando improcedente o recurso voluntário desses contribuintes. Certo. Conselheiro Roberto, queria falar alguma coisa? Conselheiro Ornelas? Eu ia dizer só que se tratando de simples, e como a lei permite que o pagamento feito ali com 30 dias da notificação da exclusão sana aquele problema e ele pode permanecer no simples, eu acho até que é cabível uma interpretação um pouco mais flexível. Se o contribuinte faz o pagamento com todos os acréscimos moratórios, multa de mora e juros, eu acho que ele poderia, né, permanecer no simples, porque o objetivo da lei foi alcançado. Mas, enfim, eu sei que isso é polêmico, e no caso específico, como não há pagamento,
No caso, eles não deixaram a gente discutir isso. Senhores, alguma dúvida? Alguma divergência em relação aos itens 116 e 117? Não. Por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos voluntários, itens 114, 116 e 117 julgados. Conselheiro Rogério ainda, vamos fazer... Cento e 115. Se expressa, né? Mas a situação, um pouco de situação impeditiva, a importação por meio de itens, utilização de objetos oriundos de bando ou descaminho, né? E ele impõe exclusão, retorno ao regime por 3 consecutivos, né? Então, comercialização de mercadoria dos respectivos documentos fiscais. Então, a recorrente Ellen Francis, e seja após, seja no TRJ, seja após o julgamento da TRJ em sede de recurso voluntário, uma desconstituição oriundos de contrabando, descaminho, e houve a comercialização, então, desacompanhada dos documentos fiscais. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário deste caso. Perfeito. Senhores, alguma dúvida? Em relação ao item 115? Não? Não. Por unanimidade de votos também, negar provimento ao recurso no item contribuinte Ellen Francis Gazola. Continuando, temos mais um, 118. Está mudo o seu microfone, conselheiro Rogério. Fico à disposição dos colegas para sanar alguma dúvida em relação à matéria de prova. Perfeito. Então, esse é parecido também, né? Dando provimento ao recurso voluntário desse contribuinte. Parecido com aquela primeira leva que a gente... Parecido. A matéria de fundo é a mesma, é falta de suspensão da exigibilidade dos débitos. E aí o motivo de exclusão do simples. O contribuinte, nesse caso,
ele coloca argumentos mais jurídicos. Ele diz que não faz sentido que uma empresa que já passa por dificuldades para pagar o débito oriundo do Simples seja punida justamente com mais valores, principalmente resultante do efeito a um período anterior à decisão definitiva. E ele diz que está pedindo aqui a suspensão da exigibilidade pelo CTN em relação ao recurso. Ele praticamente reitera os argumentos da impugnação, ele pede para excluir esse ADE emitido, pede para manter o regime de tributação no Simples, mas ele não apresenta algum elemento ou causa de suspensão ou extinção. Ele só diz que, na verdade, seria assegurado contraditório ampla defesa. Então ele colocou mais argumentos jurídicos e menos probatórios, inclusive o recurso voluntário tem poucas razões, mas mais jurídicas, são apenas 5 páginas. Então foi por isso que eu cheguei à minha conclusão de que o recurso deve ser julgado improcedente, presidente. Perfeito, conselheiro Rogério. Senhores, alguma dúvida em relação ao item 118? Não. Alguma divergência em relação a negar provimento ao recurso? Não. Então, item 118 também julgado, negado provimento ao recurso voluntário. O recorrente era Elbra, Energia Limpa do Brasil Limitado, julgado. Temos um processo agora do conselheiro Lucas. Isso. Deixa eu só pegar aqui o item 119 da pauta, recorrente Sebastião Franco Maia. Enquanto o Rogério toma um fôlego, temos mais processos dele na pauta, vamos ao item 119, então, relatoria do conselheiro Lucas. Com a palavra, conselheiro. Acho que o fôlego vai ser breve, presidente. Que bom! Aqui é o caso de que ele não foi negado provimento à sua opção pelo Simples. E essa negativa foi devido à existência de débitos com a Fazenda. Eu fui confirmar aqui, porque, diferentemente do caso do Rogério, que ele tinha débitos de multa e juros e pagou dentro dos 30 dias, aqui não é um caso de exclusão. Ele foi fazer a opção e na data limite da opção ele tinha débitos. E aí ele regularizou os débitos quando da apresentação da impugnação. Ele regularizou dentro do prazo da impugnação, só que dentro do prazo para a opção do Simples, ele ainda tinha débito. Diferentemente, ele não foi excluído, ele não conseguiu optar por conta dos débitos. Então tem essa diferença específica, que não é que ele foi excluído pela existência de um débito. Ele não pôde optar, porque na data limite, ele não tinha todas as exigências legais, né? Ele tinha, sim, um débito, e aí, quando ele tomou conhecimento disso, ele recolheu os valores e dentro da data da impugnação ele apresentou. Mas eu entendi que, por isso, para essa determinação legal, ele estaria vedado o seu ingresso no Simples pendente de dívida com a Fazenda. Então, por conta disso, eu neguei o provimento. Eu vou negar o provimento. Lucas, só uma curiosidade. Qual era, você sabe dizer, o montante desses débitos? Baixo. É baixo. Eu consigo aqui confirmar para você, mas são valores... Não precisa ser uma informação muito precisa, só uma ideia, assim. R$51, R$47. É muito pouco. É muito pouco. Roberto, tem umas decisões, eu acho que é da DRJ de Campo Grande, que nesses baixos valores eles aceitam, né? É o seu amigo Romildo. Eu sei. Esse entendimento, e olha, eu particularmente concordo com ele. Porque, ainda mais em valores de R$40, R$50, impedir que o contribuinte ingresse no Simples, tem um regime... Tem um base legal, né? Sim. O princípio da insignificância teve um processo, acho que foi do Rogério, ele entrou com o princípio da insignificância que eu estava falando. Eu desconheço esse princípio juridicamente falando. Não, o princípio da insignificância existe. Talvez a gente possa aplicar.
Isso, exatamente. Por valor do débito, para tributário, tá entendendo? É nesse sentido que eu estou falando. Eu sei que existe decisão de Campo Grande, que eu já vi, a gente sempre manteve, a gente vê o valor pequeno, mas paciência, né? Não compete a gente aí adaptar a lei o que é um valor pequeno, né? A gente até discutir o que seria isso, né? Isso é legal desse poder discricionário, né? Tem uma certa dificuldade, porque primeiro impôs valor, né? Então, a questão do valor ser baixo ou não, por exemplo, poderia ter influenciado lá naquele caso que o Rogério estava... Também, lá ele citou o princípio da insignificância. Também, né? E outra coisa, quanto é baixo, né? A gente é um valor baixo. Ficou valor baixo. Mas realmente são 47 reais, são valores... E mais um problema também, ainda que ele regularize. Você vê que quando o legislador quis dar prazo, ele deu na questão do cara ser excluído do Simples, tinha 30 dias, né? E a própria legislação não impôs, não delimitou, não deu um prazo para que regularizasse no ingresso, né? Quer dizer, para ingressar deveria estar tudo perfeito. Mas, presidente, a decisão do Lucas, assim como a do Rogério, são tecnicamente irretocáveis. Eu acompanhei o Rogério, vou acompanhar o Lucas aqui, mas só faço essa observação de que essa decisão, embora ela seja compatível com a literalidade da lei, ela, no fundo, afronta o objetivo que o legislador quis alcançar quando concebeu um regime diferenciado para empresas de pequeno porte. Sobretudo, quando o contribuinte regulariza pagando o débito com todos os seus acréscimos. Mas, enfim... do caso específico, ele só tinha pendência de multa e juros, certo? E aí ele regularizou. Por isso que são valores tão pequenos. 50 reais, 40 reais. São valores muito baixos. Esses valores, na verdade, não se referem nem ao tributo, né? Só aos... Mas aí multa para atraso de entrega, não? Aí eu fiquei... Infelizmente, a legislação ela é direta. Ele tem um prazo para opção. Até quando, no caso do Rogério, eu voltei aqui, caramba, será que seria o mesmo caso? Porque ele regularizou dentro de 30 dias da data que ele tomou conhecimento. Porque quando ele foi apresentar a impugnação, ele regularizou. Só que a divergência é justamente isso. Aqui não é uma exclusão. Para você fazer a opção, eu acho que você tem que estar 100%, né? Aí eu fui nessa linha por expressa disposição legal, infelizmente. Eu vou fazer uma ponderação. Queria fazer uma ponderação. Realmente, assim, a gente se sente um pouco incomodado de dizer assim, ele não pode aderir ao Simples por causa de débitos de 50, 60 reais que ele regularizou lá em 30 dias. Mas aí, o que é que seria pequeno, o que é que seria insignificante, o que é que seria bagatela para um contribuinte pequeno que está entrando no Simples, sei lá, o faturamento dele, 50 reais é pouco, depois vem outra empresa que já é um médio porte, e aí o insignificante é outra coisa, é insignificante para mim, enfim, isso já é muito flexível. E aí, só que assim, aí você fica incomodado, mas era tão pouco, mas ao mesmo tempo, é como o Lucas estava falando, a lei, ela coloca um prazo, e você queria ingressar no sistema. Então, você teve todo um prazo para regularizar a tua situação. Se você fosse diligente, você teria tirado certidão negativa antes do prazo limite, entendeu? Vamos supor, o prazo limite era 31 de dezembro. Você já devia ter tirado essa certidão negativa e ter identificado a existência desses débitos insignificantes antes desse prazo, no dia 20, no dia 25, no dia 30, você teve todo um período que você se planejou para ingressar no Simples, e uma coisa que é básica, que é a certidão negativa, sua regularidade fiscal, você deixa para oferir depois que você recebe um despacho decisório. Então, assim, se fosse colocada alguma questão, disse, não, porque eu já vi casos assim, o contribuinte vai lá, ele é diligente, ele vai na Receita, ele tira um relatório lá, uma certidão de regularidade fiscal, no dia, sei lá, 25, 5 dias antes de ingressar, e aí, de repente, aparece um débito entre esse íntere de 5 dias, ele não teve tempo de resolver, e aí, num caso desse, a gente poderia flexibilizar, digamos assim, porque o contribuinte foi diligente, ele chegou
o débito apareceu 3 dias antes e foi impossível para ele resolver. Mas ele não mostra nenhuma diligência dessa de que tentou buscar a regularidade fiscal antes do prazo. Aí passa o prazo, ele agora vai tomar conta, assim, ser diligente quando não foi antes. Eu acho que realmente é difícil a gente flexibilizar isso aí nesse sentido. O prazo é preclusivo, senão a gente começa, contribuinte atrasa a entrega do recurso voluntário por um dia. Ah, mas é só um dia, eu vou aceitar? Então, assim, aquela coisa é pequena, mas eu vou aceitar. Tinha todo um prazo anterior para que o contribuinte fosse diligente. Enfim, a observação que eu faço é essa. Então, acho que o relator realmente fez um voto bom nesse sentido. Presidente, só a última coisa que eu vou falar sobre esse assunto, já que a reunião está sendo registrada. Primeiro, os argumentos da Giovana são, assim como os do Lucas, irretocáveis. Só que eu fico pensando o seguinte, a realidade daquele contribuintezinho pequeno, o dono da padaria, o dono do armazenzinho lá de interior, não é igual a de uma empresa de médio porte, de uma capital, né? Então, nem sempre o problema é falta de diligência, às vezes é falta de estrutura. Mas, enfim, não vamos ficar estendendo esse assunto, porque não adianta. Presidente, pode votar? Podemos votar. Acompanhe o relator. Conselheiro Ricardo. Acompanhe o relator. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho por Dornelas. Eu não voto, não, Ô, Dornelas. Pode votar, eu queria ver se você estava acordado. Não, vamos lá. Eu acompanho o relator. A gente tem que se restringir ao argumento jurídico, né? Infelizmente, é isso a nossa função em lei. Claro que eu acompanho o relator. Conselheira Bianca. Vou acompanhar o relator também, Fernando, e essa questão de valor de processo, né, eu confesso que a gente olha a ordem de grandeza e tal, mas quando a gente está se dedicando ao processo, à matéria ali, a gente não está, na verdade, tão preocupado se são R$10, R$100 ou R$1 bilhão, como a gente já alcançou de julgar. Eu acho que a gente aqui tem um papel de julgar dentro da lei, né? Então, a gente não pode muito avaliar essa questão, né? Se o valor é muito... A gente avalia, às vezes, como a Giovana falou, né? Em relação à receita dele, se aquele valor era expressivo ou não, mas aí dentro de uma linha de raciocínio que não depende só do valor, né? É todo um arcabouço de argumentos e o valor vem como reforço. Então, infelizmente... A gente tem que aplicar a lei, para mim, eu voto com o relator também. Perfeito. De fato, né, quando o legislador nos dá alguma margem, como na qualificação da multa, para a gente entender se tem fraude, se não tem fraude, a gente tem uma margem para decidir. Agora, já no caso aqui como o nosso, em que o legislador não deu nenhuma margem, às vezes a gente se sente até desconfortável, porque olha... e eventualmente vai ver que era um valor insignificante, mas, de fato, como disse a Bianca, o legislador não nos deu nenhuma margem para mexer nisso e fica difícil, então. Então, fica por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário, era o item 119 da pauta. Exato. Deixa eu ir na sequência, só um minutinho. E agora agora vai para o intervalo, né? Acho que agora a gente poderia parar, né? O intervalo, deixa eu ver, 119. Então, nós vamos interromper agora para o horário de almoço, né? A gente conseguiu antecipar o início da sessão. Então, na sequência, às 14 horas, a gente retorna para dar sequência na pauta, em princípio, o item 120, não sei que o conselheiro Rogério consiga também trazer o item 113 que ficou para trás. Mas desejo bom almoço a vocês, peço ao apoio que encerre a gravação e às 14 horas a gente retorna. Obrigado. Bom almoço. Obrigado.
Bom almoço a todos. Ok, Obrigada. Bom almoço para todo mundo. Acho que Almoço, pessoal. Pessoal, bom almoço e